quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Momento de muita alegria de estarmos mais uma vez na casa do Senhor, né? Essa igreja que se coloca de pé para nós iniciarmos uma oração. Logo depois o Ministério de Louvor está com a oportunidade. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por mais um dia poder estar na Tua casa, Pai, sentir a Tua presença. Te agradecemos pelo dia qual nos destes, ó Pai, um dia cheio de paz e alegria, ó Pai, a qual nos guardaste debaixo das Suas santas e protetoras mãos, ó Pai. Pai, que o Senhor venha se fazer presente aqui esta noite neste culto, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, sentir a Tua presença, ó Pai. Que o Senhor venha falar essa noite com cada coração aqui esta noite. E que nós possamos sair daqui renovado esta noite, ó Pai. Obrigado por tudo, Pai. Fique à vontade no nosso meio, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ministério de Louvor. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Harpa Cristã 127. Quem quer ir por mim a procurar.
Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Vamos louvar com o hino 192. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que mandou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém. Glória a Deus. Pelo sangue no Calvário que estamos aqui hoje, irmãos. Quero convidar a amada igreja a colocar sobre os pés para nós lermos a palavra introdutória que fica em Salmo 20. Amém? Salmo 20, que diz assim: O Senhor te ouça no dia da angústia, no nome de Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceita os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela sua salvação e em nome do nosso Deus arvoremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns
encurva-se e cai, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Amém? Bendito Deus e eterno Pai. Mais uma vez, ó Pai, agradecemos ao Senhor por esse momento a qual estamos na Tua casa, ó Pai. E que possamos, ó Pai, render glórias ao Senhor, Pai. E que o Senhor, Pai, venha, Pai, em nome de Jesus, estar aqui conosco, ó Pai. E que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, clamar e glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Esteja presente aqui com cada um de nós. Fala a cada coração aqui esta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu vou dar uma oportunidade. A irmã Luzia Galini está com a oportunidade, em nome de Jesus. Logo depois, o Ministério de Louvor. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, e todos que estão em casa também, que sejam abençoados, protegidos pelo nosso Deus, o Deus único, fiel e verdadeiro, que não desampara o seu povo. Desde a fundação da terra, né, o Senhor sempre guiou o povo do Egito pelo deserto, não deixou faltar água, não deixou faltar pão, protegeu, livrou e continua guardando a igreja, protegendo a igreja, embora que a adversidade, né, tenta tirar o foco da igreja, mas o nosso alvo é o céu, irmãos. Nós continuamos na marcha, assim como vinha aquele povo em caminho para Canaã, né, em marcha para Canaã. A nossa marcha agora é o céu, que o Senhor Jesus já pagou o alto preço para que nós tivéssemos certeza dessa salvação. Que Deus abençoe. Eu quero cantar um hino 469. Quando angelical trombeta este mundo estrugir, o meu nome ouvirei, Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus já vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, o meu nome ouvirei, Jesus chamar.
Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus. Quantos que já perderam essa esperança, né? Não tem mais esperança de que Jesus vai chamar o nome dele. Então, se Jesus te chamar hoje, está você preparado? Então, há tempo ainda de se preparar, porque a porta não fechou ainda. A porta da salvação, ela continua aberta. Há tempo de você em casa ter um concerto com o Senhor ainda essa noite, porque daqui a 1 hora ou daqui a 1 minuto, não nos pertence, pertence ao Senhor. Então, o importante é você estar preparado agora. Então, há a oportunidade, não perca essa oportunidade, faça um concerto com o Senhor, para que naquele grande dia, você será digno de ser chamado pelo nome e ir ao encontro do Senhor. A vinda do Senhor vai ser um divisor de água. Depois que Ele vier, que levar a igreja, levar o Espírito Santo, levar tudo que é santo. Esse mundo, irmão, já é um caos. Ele vai ficar pior, porque esse mundo, se está um caos, irmãos, a igreja ora e Deus ouve. Um pede oração, o crente ora, Deus ouve, Deus responde. Mas depois que será tirada a igreja, depois que a igreja, o Senhor levar, então vai ser mais difícil. Então a oportunidade é hoje, a oportunidade é agora. E não perca essa oportunidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ministério de Louvor com oportunidade.
neste segundo louvor, irmãos, quero convidar cada um de vocês a compartilhar com o seu melhor, ofertando na casa do Senhor. Você que está em casa também, você pode ofertar, vai estar o QR Code aí na tela, você pode ofertar a casa do Senhor, amém?
nosso Deus maravilhoso, né? Irmãos, nós estamos aqui hoje porque Deus permitiu nós estarmos aqui. Muitos não se encontram mais no nosso meio, mas só que aprove a Deus nos escolheu estar aqui hoje. Em Salmo 91 diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por isso estamos aqui hoje, irmãos. Você que está em casa, que possa vir para o culto, venha. Agora, aqueles que não podem, por causa da idade, ou tem alguma restrição que não pode vir, mas você que possa vir, venha adorar conosco, em nome de Jesus. Eu quero agora convidar os irmãos para ouvirmos a palavra de Deus, e que nós possamos, irmãos, ficarmos ligados, porque Deus tem o melhor para cada um de nós aqui esta noite. Nós não vamos sair daqui essa noite vazios, vamos sair cheio da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está em casa também vai ficar fortificado, fortalecido, cheio da graça do Senhor. Amém? Quero convidar o diácono Henrique. Já se encontra nas mãos do Senhor, mas quero orar pela vida desse jovem abençoado, diácono Henrique, homem de Deus. Coloque sobre os pés, igreja, fazendo favor. Pai, em nome de Jesus, está aqui o teu filho, ó Pai, que vai ministrar a tua palavra neste momento, ó Pai. Ó Deus, que tudo que ele venha falar, que venha a ser direcionado pelo Senhor para cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, que o teu filho venha a ser usado pelo Senhor como um canal de bênção sobre as nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, dê o melhor o teu filho esta noite, ó Pai, para que ele venha transpassar para cada um de nós, ó Pai, para os nossos corações, ó Pai, e que nós possamos entender a tua palavra, Senhor. Ó Deus, usa o teu filho como o Senhor tem usado, ó Pai, das outras vezes, ó Pai. Assim eu entrego a vida dele em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Bom, sem perca de tempo, gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias, no livro de 2 Samuel, do seu capítulo 6. 2 Samuel, no seu capítulo 6. Versículo 11, você que está em casa, busque a sua Bíblia, procure lá o livro de 2 Samuel, no seu capítulo 6, vamos meditar nessa noite no versículo 11, dá um tempo para os irmãos encontrarem. Os irmãos acharam, amém? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua casa. Mais uma vez, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses, e o Senhor o abençoou, ele e toda a sua casa. Podem se assentar, irmãos? Quando é feito esse convite de estar ministrando a palavra de Deus, a gente fica pensando o seguinte: o que a gente pode estar trazendo por intermédio de Deus, uma palavra para o coração dos irmãos? O que a gente pode estar levando nesse momento difícil, esse momento complicado em que estamos passando, um momento pós-pandemia, ou ainda estamos vivendo uma pandemia, mas
Hoje as coisas já se encontram em sua normalidade. Mas o que trazer da parte de Deus para todos os irmãos neste momento? Porque é interessante, nesses momentos difíceis, nesses momentos onde todos nós fomos pegos de surpresa, ficamos muitas vezes sem saber o que fazer. Ficamos muitas vezes de mãos atadas. Não sabemos se o caminho que devemos seguir é o da direita ou da esquerda. Muitas vezes ficamos indecisos em cerca de nossas escolhas e em cerca de nossas decisões adiante. Pois todos nós tínhamos planos para esse ano de 2020 e de repente vimos esses planos pausados por causa de tudo isso que aconteceu. E quando a gente se depara com a Bíblia Sagrada, a gente encontra personagens distintos, mas que nos traz muitos princípios, nos traz muitas lições. E é interessante porque muitas vezes nos encontramos nesses momentos e nos perguntamos: o que eu posso fazer agora para que as coisas possam voltar a caminhar como antes? O que eu posso fazer nesse momento para que Deus ele possa estender as mãos dele ao meu favor? O que eu posso estar fazendo para que Deus ele possa agir em favor dessa causa, agir em favor desta dificuldade na qual eu estou passando? E a gente procura muitas vezes fazer as coisas do nosso próprio jeito, pela força do nosso braço, e a gente percebe que caminhamos e quando olhamos, não saímos do lugar. Só que nessa noite, eu gostaria de estar trazendo uma palavra para o seu coração. Nós acabamos de ler uma passagem onde se encontra no livro de 2 Samuel, narra justamente o período onde o rei Davi iniciou há pouco tempo o seu reinado. E aqui no versículo 11, a narração, ela começa a nos apresentar um personagem chamado Obed-edom. Só que quando pesquisamos a Bíblia Sagrada, não encontramos muito falar sobre esse camarada. Quem foi Obed-edom? O que ele fez? E por que o Senhor abençoou ele e a sua casa? Qual foi o segredo de Obed-edom para que em 3 meses Deus pudesse abençoar a vida desse camarada de uma tal forma que todos olhavam para ele e viam o que Deus fez na vida dele? O que Obed-edom pode me ensinar para que o mesmo Deus que abençoou ele possa me abençoar nesse momento difícil na qual eu estou passando hoje? Irmãos, mas antes de iniciar a palavra nessa noite, antes de falar sobre especificamente esse camarada chamado Obed-edom, tem todo um contexto. E esse contexto ele é muito interessante porque se trata de um episódio do rei Davi. Ele, iniciando o seu reinado, ele decide correr atrás da Arca da Aliança que havia se perdido. Mas o que era essa Arca da Aliança? O que era essa Arca do Senhor de tão valiosa que fez com que o rei Davi juntasse alguns esforços e fosse atrás dela? Irmãos, a Arca da Aliança, naquele tempo, era um dos objetos mais significativos, se não do povo de Israel, mas eu acredito como no mundo naquela época. Por que esse objeto tinha tanto valor e por que ele era tão importante desta forma? Quando nós vemos ali no início, onde Deus fala para Moisés construir um tabernáculo, onde o povo estava caminhando à terra prometida, e Deus pede para construir a Arca da Aliança.
nós percebemos que a Arca da Aliança se torna então um objeto significativo da presença do Senhor. A Arca da Aliança passa a partir daquele momento onde foi instituído o culto, onde foi construído o tabernáculo, onde a Arca da Aliança foi posta. A partir daquele momento, aquele objeto passou então a simbolizar, naquele tempo, a presença máxima do Espírito Santo de Deus. Então, a Arca da Aliança, ela tinha o seu valor inestimável, pois não se encontrava naquele tempo a presença de Deus concentrada como estava naquele símbolo chamado Arca da Aliança. O Espírito Santo de Deus, no Velho Testamento, ele tinha suas maneiras de agir específicas. Hoje nós temos a oportunidade de ter o mesmo Espírito Santo habitando em mim, habitando em todos vocês ao mesmo tempo. Hoje nós temos a oportunidade de, se pecarmos e nos arrependermos, e de se colocarmos diante de Deus e poder sentir a presença dele. Mas naquela época não era assim. O Espírito Santo, ele tinha o seu agir de forma específica. Só que todas as vezes que você via a Arca da Aliança, era a certeza que o Espírito Santo de Deus estava naquele objeto. Aquele objeto simbolizava a presença do Senhor naquele tempo. Mas por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque quando Saul era rei, ele começou a desobedecer o Senhor. Saul começou a fazer coisas que não agradavam a Deus, e decorrente dessa desobediência, ele começou a ser displicente com a Arca da Aliança. Traduzindo, Saul começou a ser displicente com a presença de Deus no seu reinado. Até que a Arca da Aliança foi tomada pelos inimigos, e decorrência dessa displicência do rei Saul com a presença de Deus, ele viu o seu reino, que tinha tudo para ser um reino próspero, um reino bem sucedido. Ele viu o seu reino caindo dia após dia por água abaixo. Em vez de progredir, Saul, por displicência e desobediência ao Senhor, por negligenciar a presença de Deus na sua vida, seu reinado começou a regredir, até que Deus olhou para Saul e disse: eu não quero mais você como rei, vou ungir uma outra pessoa. Irmãos, então quando Deus unge essa outra pessoa, que é Davi, e Davi decide então iniciar o seu reinado, ele entende que para ele ser um rei bem sucedido, para que ele possa fazer diferente de Saul, ele não poderia reinar sem a Arca da Aliança. Traduzindo para os irmãos, Davi entendia que mesmo ele sendo rei, para que fosse um rei bem sucedido, ele não poderia reinar se a presença do Senhor não estivesse na frente do seu reinado. Ele não poderia governar um povo na qual a presença de Deus não estava no meio deles. Davi entendia que o segredo da vitória, o segredo das batalhas que foram vencidas lá atrás com Josué, foram vencidas muitas vezes com Moisés, todas elas não foram vencidas por intermédio da força humana, não foram vencidas pelo jeitinho humano, não foram vencidas porque o povo de Israel era um povo numeroso, mas foram vencidas por quê? Porque sempre diante dos homens, diante dos carros, estava o quê? A presença de Deus. As batalhas eram ganhas porque Deus ia na frente do povo. Muitas vezes o povo de Israel não precisou nem pegar na espada, porque usaram as armas certas e Deus cuidou de tudo aquilo que eles precisavam. Então Davi entendia que ele não poderia ser um rei
um rei bem-sucedido, ele não poderia governar se esse símbolo chamado Arca da Aliança não estivesse no meio do povo, não estivesse no reinado dele. Então, irmãos, Davi, ele reúne algumas pessoas e vai até a casa de Abinadab. Por que ele vai na casa de Abinadab? Porque quando os inimigos pegaram a Arca da Aliança, eles foram amaldiçoados por Deus. Então eles retornaram com a Arca da Aliança. Até então ela tinha ficado na casa de Abinadab. E na casa de Abinadab, a Arca da Aliança ficou 20 anos. Os irmãos podem repetir comigo? Quantos anos ficou na casa de Abinadab? Mais uma vez, quantos anos ficou na casa de Abinadab? Gravem isso. O símbolo máximo da presença de Deus naquela época ficou na casa de um homem chamado Abinadab por 20 anos. 20 anos, irmãos. Só que a nossa história não inicia aqui. O nosso personagem chamado Obed-edom ainda não se inicia aqui. Então Davi vai na casa desse camarada chamado Abinadab com uma comitiva, e eles partem para Jerusalém para levar a arca para o palácio de Davi. E no meio do caminho acontece um infortúnio. Infelizmente Uzá morre e eles se deparam sem saber o que fazer. E eles se encontram agora no meio do caminho com aquela Arca da Aliança, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Então Davi e sua comitiva olham para um lado, olham para o outro e avistam uma casa, irmãos. Uma casa de um camarada chamado Obed-edom. E aqui que entra o personagem da nossa palavra de hoje. Mas quem era esse Obed-edom? Quem era esse camarada? E por que a Bíblia não fala muito dele? E quando fala, diz que o Senhor abençoou ele. Só pelo nome, nós entendemos que Obed-edom era descendente dos edomitas. Para os irmãos que não sabem, os edomitas eram um povo rival, um povo inimigo do povo de Israel. E os edomitas, eles tinham uma característica muito interessante dos seus descendentes, que eles eram conhecidos por ser vermelhos. O Esaú, o camarada que iniciou tudo, ele era ruivo. Então esse povo, ele tinha essa característica, essa descendência de ser ruivos, de serem vermelhos. Então Obed-edom era um descendente dos inimigos de Israel, habitando entre eles. Mas o que isso tem de importante nessa história? É porque quando você vai pesquisar, você vai perceber que na lei estava escrito que o povo de Israel, ele não poderia ter muita associação com os povos inimigos. Traduzindo, o povo de Israel era para ser um povo diferente, um povo santo, um povo escolhido, e não poderia ter essa associação com as pessoas de fora. Por quê? Porque eles poderiam ser influenciados. Então, irmãos, é uma lei entre o povo de Israel que diz que eles não poderiam associar-se com os povos inimigos. Então imagina você sendo Obed-edom, morando em um terreno inimigo, porque ele era um descendente dos inimigos de Israel, onde a lei dizia que as pessoas não poderiam ter muita associação com você, justamente porque você era descendente dos inimigos desse povo. E eu gostaria que vocês imaginassem comigo como esse camarada vivia no seu dia a dia. Será que ele conseguia ir a um supermercado tranquilo, sem ter aqueles olhares das pessoas dizendo: aí é um descendente do inimigo?
é um descendente dos edomitas, nossos inimigos. Não fale com ele, não converse com ele. Eu imagino que Obed-edom não tinha aquelas conversas em frente de casa com os vizinhos, por quê? Porque ele era descendente dos inimigos de Israel. Então eu quero imaginar aqui Obed-edom, um camarada meio isolado socialmente, um camarada que não tinha aquela moral no meio da sociedade, um camarada excluído entre os outros. Esse era Obed-edom. Só que de repente, irmãos, batem na porta desse camarada. Ele abre a porta. E quando ele abre a porta, de repente é uma oportunidade que diz assim: Obed-edom, temos uma seguinte proposta para você. Está vendo aquele objeto ali? É a Arca da Aliança. E houve um acidente, um companheiro nosso morreu, e eu gostaria de saber se podemos colocar essa arca, esse objeto, dentro da sua casa. Só que pensem comigo, quanto tempo ficou a Arca da Aliança na casa de Abinadab? E a Bíblia não diz nada sobre esse período. A Bíblia não diz se Abinadab prosperou. A Bíblia não diz se Abinadab foi bem sucedido em seus negócios. A Bíblia somente relata que foram 20 anos na qual a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-edom. Então esse camarada, ele vê diante dele uma proposta. Será que eu abro as portas da minha casa para a Arca da Aliança? Ou será que eu fecho as portas da minha casa e não deixo ela entrar? Era uma decisão que Obed-edom tinha naquele momento. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Obed-edom, um descendente dos inimigos de Israel, abre a porta da sua casa e deixa a Arca da Aliança guardada dentro dela. E no versículo 11, como nós vimos, diz que a Arca do Senhor ficou apenas 3 meses na casa de Obed-edom, e o Senhor abençoou a ele e a sua casa. Mas pensem comigo, a Arca do Senhor ficou 3 meses na casa dele, e ele foi abençoado. Mas a Arca do Senhor ficou 20 anos na casa de Abinadab, e nada aconteceu. Qual foi o segredo de Obed-edom? Porque Obed-edom era descendente dos inimigos de Israel. Abinadab era israelita. Ou seja, a Arca do Senhor ficou 3 meses na casa de um descendente dos inimigos de Israel, e Deus abençoou ele, e ficou 20 anos na casa de um israelita e nada aconteceu. Mas nós, quando vemos esse texto, começamos a entender o segredo de Obed-edom. Abinadab, sabe por que nada aconteceu na vida dele? Porque ele se acostumou com a Arca da Aliança na casa dele. E Abinadab, ele nos ensina uma lição aqui muito importante, sabe por quê? Porque existem pessoas com 20, existem pessoas com 30 anos de evangelho, existem pessoas com 10, na qual vai passar o tempo e nada de diferente na vida delas vão acontecer. Mas sabe por quê? Porque elas se acostumaram com essa rotina, acostumaram somente em vir à casa do Senhor, acostumaram somente em assentar nesses bancos, acostumaram somente em vir nas quartas, aos domingos, acostumaram somente com essa rotina. Ou seja, eles fazem aquilo que é importante, mas esquecem de fazer o
que é essencial. Irmãos, Abinadab se acostumou com aquele objeto na casa dele, de uma maneira que ele não mais zelava por aquilo, de uma maneira que ele não dava o valor na qual a Arca da Aliança merecia, na qual ele olhava e dizia: olha, a Arca da Aliança na minha casa, legal, mas já são 20 anos que ela está aí. É muito importante isso, porque muitas vezes fazemos aquilo que é importante, mas deixamos aquilo que é essencial de lado. Como assim, Henrique? O que você está dizendo? Eu estou dizendo que vir a um culto como esse à noite é importante. É importante. Vir ao culto de domingo é importante. É importante. Mas sabe o que é essencial? É essencial a sua vida com Deus. É essencial o zelo pela presença de Deus que você dá na sua vida. É importante estudarmos, é importante. É importante trabalharmos, é importante. Mas o essencial é: será que no meio da nossa rotina, no meio das nossas tarefas, temos abrido espaço para Deus nas nossas vidas? Ou seja, fazemos aquilo que é importante, mas será que temos feito aquilo que é essencial? A presença de Deus, ela tem um lugar nas nossas vidas que não se compara às outras coisas. Ela tem que ser tratada como algo essencial. Você não toma água, você não consegue ficar um dia sem tomar água. E será que você consegue ficar um dia sem separar uns momentos para falar com Deus? Será que Deus ele tem sido essencial na sua vida? Ou será que Deus ele tem sido somente uma rotina, como a Arca da Aliança era dentro da casa de Abinadab? Será que você tem zelado pela presença de Deus dentro da sua casa? Ou você tem tratado ela somente como Abinadab tratava a Arca do Senhor, como um objeto qualquer? Isso nós estamos falando daquele objeto na qual Deus falava nos céus para ir na frente de todos os homens de batalha, porque simbolizava a presença de Deus que vencia batalhas. E essa mesma presença de Deus que estava naquela arca, na qual vencia batalhas, é a mesma presença de Deus que nós temos hoje em nosso meio. Mas será que nós sabemos utilizar essa presença de Deus a nosso favor? Será que temos utilizado hoje a presença de Deus em favor de nossas vidas? Por que eu estou dizendo isso? Porque estamos vivendo em um tempo difícil, um tempo onde o desemprego tem estado lá em cima, um tempo onde, infelizmente, muitas famílias têm sido separadas por causa do alcoolismo, separadas por causa das drogas. Um tempo onde vemos muitos jovens depressivos. Um tempo onde vemos muitas pessoas tristes porque não conseguem realizar os seus sonhos, não conseguem realizar os seus objetivos. Um tempo onde nós temos visto pessoas mal-sucedidas na sua vida financeira, pessoas mal-sucedidas na sua vida sentimental, pessoas mal-sucedidas em seu âmbito familiar. Mas por que isso tem acontecido? Muitos dizem assim, muitos pais dizem da seguinte forma: eu trabalho tanto, dou tudo para ele, trago ele na igreja, mas por que eu não consigo fazer com que ele se arrependa dos seus caminhos, para que meu filho esteja aqui na igreja? Será que você, pai, mãe, tem usado a presença de Deus, presença na qual encontramos hoje em nossas vidas, que era a mesma que se encontrava naquela Arca da Aliança, que vencia batalhas numerosas? Será que temos usado essa mesma presença ao nosso favor?
Será que a presença de Deus que se encontrava naquela arca, que vencia guerras, será que ela não é capaz de vencer, talvez, um vício do álcool? Será que ela não é capaz, talvez, de vencer um vício das drogas? Será que ela não é capaz de unir a minha família, de abrir uma porta de emprego? Será que ela não é capaz? Ou será que nós, hoje, temos negligenciado essa arma que temos em nossas mãos? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque esse foi o segredo de nada ter acontecido ao longo desses 20 anos na vida de Abinadab. Negligência, displicência, a presença de Deus no meio daquela casa, no meio da vida dele. Aí nós vemos um camarada que ninguém dava nada para ele, chamado Obed-edom. E a arca do Senhor fica 3 meses na casa dele, e a vida dele, que estava de um jeito, ela se transforma de uma tal forma, que esse camarada entrou nos escritos da Bíblia Sagrada. Mas por que isso aconteceu na vida dele e não aconteceu na vida de Abinadab? Sabe por quê? Porque Obed-edom via a Arca da Aliança não somente como um objeto, mas ele via como uma oportunidade de vida para ele. Ele via aquela Arca do Senhor, ele via a presença de Deus entrando na casa dele, não somente como uma força qualquer, não somente como um símbolo qualquer, mas ele via como uma oportunidade de ver a vida dele sendo transformada, ver a vida dele sendo transformada, mudada, não somente nele, mas somente na sua família, em tudo aquilo que ele fizer. Mas qual foi o segredo dele para que Deus abençoasse a vida dele e não abençoasse a de Abinadab? O segredo de Obed-edom foi o zelo que ele tinha pela presença de Deus dentro da sua casa e dentro da sua vida. O zelo, o carinho. Obed-edom não via somente um mero objeto, mas Obed-edom via ali a presença do Deus Todo-Poderoso, que era capaz de mudar, era capaz de transformar o estado e a família daquele homem. E ao longo desses 3 meses, Obed-edom passou a zelar como nunca a presença de Deus na vida dele. E é por isso que Deus abençoou ele tão rápido, na qual bastou apenas 3 meses para a vida daquele homem ser transformada. Nós estamos falando de alguém que não era ninguém naquele tempo. Era um inimigo de Israel morando dentro de Israel, na qual a lei falava que as pessoas não poderiam ter associação com ele. E de repente esse Zé Ninguém, a partir do momento que ele passou a zelar pela presença de Deus na vida dele, sabe onde é que o nome de Obed-edom foi parar? Sabe onde é que Deus levou o nome de Obed-edom conhecido naquele tempo? Só no palácio do rei Davi. Ou seja, um cara que não era nada, né, pastor Daniel? Um cara que podemos dizer era a escória da sociedade, teve o seu nome anunciado lá no palácio do rei Davi. E o rei Davi ficou sabendo que Deus tinha abençoado aquele camarada de uma tal forma. Agora eu pergunto para vocês: será que se nós hoje fazermos a mesma coisa que Obed-edom fez na sua casa, será que aquele mesmo Deus, aquela mesma presença que habitava naquela Arca da Aliança, que habita hoje em nosso meio, não é capaz de trazer a transformação na qual nós estamos precisando?
Será que se a partir de hoje zelarmos pela presença de Deus em nossas vidas, termos zelos pela presença de Deus na nossa casa, será que se colocarmos hoje Deus na frente de tudo aquilo que fomos fazer, seja na vida sentimental, seja na vida financeira, será que o mesmo Deus que abençoou Obed-edom não pode abençoar a gente também? Estamos vivendo em um tempo difícil, onde Deus tem abençoado muitas pessoas. Gravem isso, Deus tem abrido porta para muitas pessoas nesse tempo de desemprego, mas foram pessoas que, no tempo de pandemia, não ficaram somente em seus lares, deitados e esperando o tempo passar. São pessoas que no tempo de pandemia arregaçaram suas mangas, zelaram, mesmo não tendo culto aqui na igreja, zelaram pela presença de Deus na sua casa, não abriram mão desse momento com o Senhor na vida delas, e hoje, nesse momento difícil, estão colhendo, estão sendo empregadas, muitas estão abrindo seus próprios negócios. Mas por que o Senhor colocou no meu coração essa palavra nessa noite? É porque a gente carrega em nossas mãos armas muito valiosas, mas por causa da nossa negligência, a gente não utiliza elas de forma devida. Nós temos em nossas mãos armas que são capazes de derrubar qualquer obstáculo. Nós temos em nossas mãos armas que são capazes de acabar com qualquer vício. Nós temos em nossas mãos armas que são capazes de resolver qualquer situação, mas muitas vezes fazemos como Abinadab, e ela está logo ali na nossa casa, logo ali na nossa frente, e nós não usamos. Então, Deus está falando com você nessa noite. Quer ver a sua vida mudar? Quer ver as coisas começarem a acontecer? Mãe, você quer ver a vida do seu filho sendo liberta? Filho, você quer ver a vida do seu pai sendo liberta? Você que está desempregado, você quer começar a ver o agir de Deus na sua vida? Então comece a zelar pela presença de Deus na sua vida e dentro da sua casa. Comece a fazer aquilo que é importante, mas não deixando aquilo que é essencial em nossas vidas, que é a presença de Deus que habita em nós. Chegou um certo momento da minha vida onde eu decidi mudar. Eu faltava muito escola dominical. Às vezes eu era displicente com as coisas aqui na igreja, participava, vinha nos cultos de quarta e domingo, mas as pequenas coisas eu acabava sendo displicente. Eu decidi em um certo momento da minha vida tomar uma postura diferente. Ou seja, se antes eu não ia na escola dominical, eu passei a acordar cedo e vim na escola dominical. Se antes eu faltava os cultos de doutrina, eu passei a vir aos cultos de doutrina. Em um certo momento da minha vida, eu passei a parar de negligenciar aquilo que eu estava deixando de lado em relação a mim e em relação a Deus. Irmãos, eu comecei a tomar uma atitude perante o Senhor. Comecei a fazer aquilo que eu não fazia antes. E eu posso dizer para vocês que eu ainda sou muito negligente em
relação à presença de Deus na minha vida. Eu ainda sou muito negligente em relação à busca ao Senhor. Eu preciso buscar mais, eu tenho que buscar mais. É algo que eu identifico, é algo que eu sei que eu preciso mais de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Estou dizendo isso que em um certo momento da minha vida eu decidi mudar. Eu decidi começar a deixar de lado as coisas de Deus e a começar a ser mais cuidadoso com as coisas de Deus na minha vida. Passei a tratar com mais responsabilidades os trabalhos aqui na casa de Deus. Irmãos, eu posso dizer para vocês que primeiramente eu vi a minha vida sendo transformada de dentro. Eu comecei a observar um João Henrique diferente, uma pessoa diferente. E depois eu passei a ver a transformação que Deus começou a fazer em torno de mim, no meu externo. E eu lembro que uma vez o nosso pastor Daniel, ele estava pregando, e ele dizia o seguinte, ele dizia que, se eu não me engano, se o senhor lembrar, o senhor me corrige. Ele dizia que o cristão, ele é como um jogador de futebol. Como assim um cristão, ele é como um jogador de futebol? Para iniciar uma partida, são 11 titulares. E dentre esses 11 titulares, ficam os reservas, esperando a oportunidade durante o jogo para que eles possam entrar. Mas para que esses 11 titulares sejam titulares de fato, o que eles precisam fazer? Eles precisam buscar, eles precisam trabalhar, eles precisam treinar, eles precisam se esforçar, eles precisam se dedicar para que eles possam ser titulares. Mas por que as outras pessoas estão na reserva? Porque não estão buscando como os titulares, porque não estão dedicando como os titulares, porque não estão se esforçando como os titulares. E o que eu guardei essa ilustração para a minha vida? Eu entendi que para que as coisas de Deus pudessem começar a acontecer na minha vida, eu deveria parar de pensar como um reserva e começar a pensar como um titular. Eu preciso me esforçar mais, eu preciso dedicar mais, eu preciso ser mais atento nisso, ser mais atento naquilo. E eu pude ver, irmãos, pequenas coisas sendo transformadas, mas que para mim hoje foram grandes coisas. Mas por que isso tudo aconteceu? Porque eu comecei a tomar atitudes diferentes que eu não tinha antes. Se antes eu era displicente na escola dominical, eu passei a acordar mais cedo aos domingos. E hoje, graças a Deus, é difícil faltar uma escola dominical. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, ele trabalha com princípios, irmãos. Quando a gente não abre mão desses princípios, quando a gente começa a dar valor a essas pequenas coisas que aos nossos olhos são pequenas, mas que Deus, ele olha, ele reconhece, e ele guarda, e depois ele honra. Então você que está em casa hoje, os irmãos que estão na igreja hoje, e ouviram essa mensagem, vamos decidir a partir dessa noite, irmãos, começar a não ser como Abinadab, a parar de negligenciar a presença de Deus em nossas vidas e começar a fazer como Obed-edom, zelar pela presença de Deus dentro de nós, zelar pela presença de Deus na nossa casa, colocar o Senhor na frente de todas as coisas. Irmãos, vocês vão ver
abundância de Deus, assim como aconteceu na vida daquele camarada chamado Obed-Edom, acontecer na vida de vocês também. Amém? Então, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para estar trazendo à igreja hoje. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. O presbítero Daniel, pastor Daniel. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém. Maravilhoso é estar na casa do Senhor e na presença do Senhor, né? Como foi falado nesta noite, Deus se agrada quando nós não esquecemos o que é essencial na nossa vida, que é a presença do Senhor. Pode faltar tudo em nossas vidas, menos a presença do Senhor. E a cada dia o Senhor nos surpreende. Eu sei muito bem o que o Henrique está falando, porque algum dia na minha vida também eu já negligenciei a presença do Senhor. E depois eu entendi que sem a presença do Senhor eu não poderia mais viver. Aí foi quando eu comecei a ter experiências com o Senhor, experiências maravilhosas com o Senhor. E hoje, a minha oração sempre é: Senhor, não se afaste de mim, não deixe sair de mim a tua presença da minha vida, porque sem a tua presença eu não sou nada. E a cada dia o Senhor vai nos dando novas experiências. Eu ouvindo o Henrique pregar, hoje eu estava no meu trabalho e a última remoção do dia, chegou uma senhora que estava muito brava. E ela entrou na ambulância e começou a falar um monte de coisa. E ela falou bem assim: você vai ouvir muita coisa, estou muito nervosa. E ela começou a falar. E ela falava e eu ficava quieto. E ela falava comigo: você não vai responder nada não? Eu ficava quieto. Ela chegou a falar bem assim: você é sonso ou está se fingindo de surdo? E eu ficava quieto. Aí no fundo estava tocando um louvor. Aí a acompanhante dela falou bem assim: ele é crente. Você está ouvindo? Ele está ouvindo o louvor. Ele é crente. Aí ela falou bem assim: mas eu também sou. Aí eu fiquei quieto e ouvindo ela falar: mas não tem nada a ver o que eu estou falando. Aí eu comecei a entrar na palavra do Senhor, que o crente tem que ser sábio no que falar, tem que ser sábio no agir. E eu perguntei para ela se ela estava dando testemunho de servo de Deus. Ela ficou quietinha e me pediu desculpa. Falei: não, você não precisa me pedir desculpa, eu entendo a senhora. Mas o servo de Deus, ele tem que mostrar, ele não tem que abrir a boca para falar que é servo de Deus. Ele tem que mostrar com atitudes que é servo de Deus. Não precisa eu abrir a minha boca para falar que eu sou servo de Deus. As pessoas têm que ver em mim que eu sou servo de Deus. Tem que ver em mim mudança de servo de Deus. É como nós costumamos sempre dizer: o primeiro testemunho é a nossa vida. É a nossa vida. As pessoas têm que ver em nós Deus resplandecer em nossa vida. E essa foi a atitude que Obed-Edom. Ele deixou a arca entrar na sua casa. Ele deixou a presença do Senhor Jesus Cristo entrar em sua vida. Então foi essa a diferença na vida de Obed-Edom. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Amanhã as irmãs do círculo de oração estará aqui na igreja a partir das 19h30. Tem culto na congregação também, Jardim Carapinas, 19h30. No sábado pela manhã, consagração. Venha orar ao Senhor Jesus Cristo a partir das 8 horas da manhã. Sábado, a partir das 17 horas, tem um encontro de mulheres aqui na igreja. Então, mulheres, venha para a igreja, venha participar. As irmãs que estão organizando com tanto amor e carinho, né? Uma palestra para as irmãs, né? Um louvor para as irmãs.
Então venha para a casa do Senhor, você que pode, né? Venha para a casa do Senhor a partir das 17 horas, é das 17 às 19 horas. Na sexta-feira, às 7h30 da noite, às 19h30, tem a live Jesus Transforma. Sempre o nosso pastor presidente, pastor Samuel, traz um testemunho de vida de algum irmão aqui da igreja. Então, assista no Instagram oficial da igreja. Domingo pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, presencial e online. E à noite, às 19h30, culto de louvor ao nome do Senhor, na sede e também na congregação. Amém? Vamos ficar de pé para nós estarmos orando e pedindo a Deus que abençoe cada dia mais as nossas vidas. Queria pedir o pastor Cláudio para estar orando, nos abençoando, despedindo a Deus em oração e dando a bênção apostólica. Também tem um pedido de oração, Jesus abençoar, peço oração para Ellen. Então, o pastor Cláudio também ora para Ellen. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Glória a Jesus, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti, por estarmos aqui, Senhor, reunidos a glorificar o Teu nome. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra, Senhor, que foi falada através do Teu servo, os louvores que foram entoados. Pai querido, agora despede-nos, ó Deus, debaixo das Tuas mãos santas, nos livrando, Senhor, de todo mal, guardando o Teu povo, Senhor, enquanto vivemos aqui nessa terra. Pai querido, nos dê um restante de semana abençoado, Senhor, debaixo das Tuas mãos potentes. E assim nós agradecemos, ó Deus, entregamos nas Tuas mãos a Ellen, Senhor. Abençoa ela, ó Deus, guarda debaixo das Tuas mãos santas. Ó Deus, livra, Senhor, do mal, das doenças, das coisas, ó Pai, que não provém de Ti. Mas nós entregamos esta pessoa nas Tuas mãos, ó Deus, esta jovem, e assim nós cremos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e consolações do Espírito Santo, que esteja com o povo de Deus, que aguarda a breve volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todos digam amém. Deus abençoe a igreja do Senhor.